Olá, povo de Deus, quarta-feira da oitava do tempo do Natal, 30 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª carta de João, capítulo 2, de 12 a 17, e Lucas 2, de 36 a 40. Continuamos a leitura da 1ª carta de João e do texto de hoje. O que é sempre mais explorado é a questão da tríplice concupiscência, à qual João se refere. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o estilo de vida orgulhoso ou ostentação da riqueza. Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais e a ganância por poder ou dinheiro. São sinônimos de concupiscência no campo da sexualidade. Sensualidade, volúpia, luxúria, lascívia, libidinagem, libertinagem, erotismo, languidez, carnalidade e incontinência. E no campo do desejo de bens materiais, os sinônimos: ganância, ambição, cobiça, avidez, cupidez, desejo e anseio. Também é notório o quanto se explorou sobre a concupiscência da carne ou dos olhos, no sentido de condenar todo e qualquer comportamento relacionado ao corpo, à sexualidade. É evidente que há excesso, e um excesso dado a essa questão, a essa dimensão da vida humana. Desde academias às clínicas de estéticas, vivemos quase uma escravidão de busca das aparências para que o corpo atinja uma perfeição aos olhos da moda atual e, por fim, se torne um objeto de desejo. É claro que há um uso sadio também, tanto de academias quanto de clínicas estéticas, ajudando inúmeras pessoas a terem uma vida mais sadia e uma imagem mais harmônica. O problema sempre está nos excessos. Porém, no sentido do nosso texto, a concupiscência está em ceder ao estilo de vida que o mundo nos propõe, em contraposição ao estilo de vida querido por Deus. De fato, João caracteriza duas ofertas de vida: a vida que vem do mundo, marcada por desejos desenfreados, ambição de possuir e autossuficiência da riqueza, e a vida que vem de Deus e que é possuída pela pessoa quando esta põe em prática a vontade de Deus. Como filhos de Deus, perdoados por Ele, somos fortes, vencemos o maligno, diz João. Desta forma, temos condições de escolher a vida que vem do Pai, rejeitar a vida ofertada pelo mundo, que é passageira. O que constatamos ainda é que há muitos discursos que acentuam por demais a concupiscência da carne, ou seja, tudo que diz respeito à sexualidade. Mas pouco se acentua o desejo desenfreado pelos bens materiais, que resulta em corrupções e desigualdades sociais escandalosas. Precisamos denunciar uma coisa sem esquecer as outras. Contudo, não estamos totalmente livres das seduções, pois o mistério do mal constantemente vive nos assediando. São Paulo diz claramente: sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. É preciso estar, então, sempre buscando discernir a vontade de Deus acerca de nossa vida para permanecermos nele no seu amor. Esse é o projeto de vida sugerido por João aos cristãos no texto de hoje. Lucas 2, de 36 a 40.
O trecho de hoje é o final da perícope da apresentação que comentamos no domingo e no dia de ontem. Como tanto insiste o texto no cumprimento da lei, a presença da viúva Ana também serve para esse fim, pois a lei dos Hebreus exigia o testemunho de duas pessoas para garantir a verdade de um fato. Depois do testemunho do justo Simeão, vem o da pobre viúva Ana. São os justos e pobres que testemunham a presença do Salvador, pois são eles que aguardavam a redenção de Israel. As mulheres sempre foram discriminadas em Israel e, por causa disso, sofriam ainda mais quando ficavam viúvas. Havia também o preconceito por terem perdido o marido, o que acarretava uma derrocada na sua situação social. Viuvez tem um forte viés social na cultura de Israel, e por isso, próximo de quase 100 vezes, a Bíblia se refere às viúvas como carentes dos cuidados dos filhos, netos e, sobretudo, de todos os que praticam a justiça. Precisavam cuidar das viúvas. A profetisa Ana, uma anciã com 84 anos, número bíblico que simboliza a perfeição, resulta de 12 vezes 7, pois está no fim dos seus dias, completando o seu tempo. Ana permaneceu casada por 7 anos e deve ter se casado aos 14 anos de idade, uma idade que era comum para casamento das mulheres. Há quem some esses números: 84 mais 7, que ela ficou casada, mais 14 anos de idade, dando um total de 105 anos. Quem soma isso o faz para relacioná-la com a Judite, a profetisa da tradição hebraica, aquela cujo livro relata a história de uma piedosa viúva, Judite, que sai da cidade cercada e dirige-se ao acampamento do exército inimigo. Com sua beleza, envolve o comandante Holofernes, que se embriaga durante um banquete e tem sua cabeça cortada pela heroína desta história. Conta esta história que Judite morreu com 105 anos. Daí a relação que alguns fazem com a profetisa Ana, somando 84 mais 7 mais 14. Interessante relacionar o último versículo da perícope de hoje com o versículo 52 do mesmo capítulo de Lucas. Pois bem, terminamos hoje dizendo que o menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Porém, o versículo 52 diz: e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sobre este crescer na graça, mereceu uma reflexão profunda de Jacques Maritain num de seus livros, Da Graça e da Humanidade de Jesus. Pois crescer em estatura, sabedoria e ficar forte é compreensível, mas crescer em graça diante de Deus e dos homens resultaria que Jesus não nasceu pleno da graça. Chamo a atenção para esse dado de Lucas, pois creio que um dos problemas mais graves de nosso tempo está no mistério da encarnação. Há muitas espiritualidades desencarnadas que reduzem Jesus a um objeto voador não identificado, a um OVNI, negando as consequências de um Deus encarnado verdadeiramente. Aproximemo-nos de Jesus e de sua prática, para vivermos a espiritualidade do segmento com tudo o que ela implica. Inclusive, não ter medo de ocupar sempre o último lugar,
ou viver uma vida oculta, sem ostentação, pois foi assim que Jesus viveu. Um beijo no seu coração.